Molica, entre defensores, entre grandes principais críticos da Lava Jato, entre tudo que ela trouxe de bom e de ruim, entre erros e acertos, essa decisão agora, né, contra 3 dos principais agentes da operação, alguns que estão concorrendo a cargo público, é realmente uma inversão de valores? Olha, é importante frisar, primeiro, assim, os 3 que foram condenados a devolver o dinheiro, eles foram condenados por terem, segundo o TCU, terem autorizado a liberação das verbas, as diárias e as passagens. Eu conversei há pouco com um ministro do Tribunal de Contas da União que fez questão de ressaltar esse ponto. Ele disse, olha, os procuradores que receberam as diárias não foram condenados, porque eles foram trabalhar, receberam as diárias, enfim, eles não têm culpa de terem sido beneficiados com essas diárias. A condenação foi para quem supostamente fez essa autorização. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto, o Tribunal de Contas da União não avaliou, e nem teria competência para isso, porque o TCU não é um órgão do Poder Judiciário, ele não avaliou se as condenações, né, de tantos réus foram justas ou não foram justas. Ele não entrou e nem poderia entrar nesse mérito. O que ele avaliou foi que houve gastos excessivos que não deveriam ter ocorrido. E aí é até curioso que falaria, a inversão de valores seria essa. Um grupo criado para punir corruptos e para pegar de volta dinheiro de corrupção, acabou gastando dinheiro que não deveria ter sido gasto. E por que não? É porque a lei, né, que trata do Ministério Público diz que o pagamento de diárias a procuradores integrantes, né, do Ministério Público, ocorre, é um serviço eventual. Esse pagamento é em decorrência de um serviço eventual, numa emergência, numa situação específica, tal. Só que a Lava Jato durou 6 anos. Né? E os próprios ministros, o relatório do ministro Bruno Dantas, lá do TCU, diz que logo de cara um dos responsáveis pela apuração tratou de alugar um imóvel para abrigar a força-tarefa. Então, havia uma previsão de que seria algo permanente. Aí, sim, dos 6 procuradores de primeira instância que atuaram na Lava Jato, 5 foram de outros estados. Então, pessoas que iam semanalmente para Curitiba, gastavam passagem de avião, ficavam em hotéis e gastavam essas diárias. Então ele diz, por que foram pegar procuradores em outros estados? Houve também 3 outros procuradores que atuavam em segunda instância e foram levados para a primeira instância para integrar a força-tarefa, que também receberam diárias. Então ele diz, que aí o total lá de 2.800.000 pagamentos de diárias para pessoas. Por que foram pegar pessoas fora do Paraná? Ou então, porque já que ia durar tanto tempo, por que esses procuradores não foram morar em Curitiba? E cada um recebia um auxílio moradia de R$ 4.300. Há casos de um procurador que morava em Curitiba e recebia diárias. Teve um outro procurador que morava em São Paulo, mas a mulher dele morava em Curitiba. Então, ele tinha uma casa em Curitiba. Então, ele recebia diária, passagens diárias para ir para Curitiba, onde a mulher dele já morava. Então, são essas as observações que foram feitas, né, de que esses gastos não foram justificados e não foram previstos. E isso deveria ter sido previsto pela Operação Lava Jato. A questão do pagamento dessas diárias aos procuradores. Aí pode-se alegar, mas isso foi uma condenação política. Afinal de contas, o TCU é um tribunal cujos membros cujos integrantes são escolhidos basicamente pelo viés político. Sim. Mas esse uso, primeiro que outros tribunais no judiciário, tribunais superiores, passou da primeira instância, é tudo nomeação política, desembargadores, juízes que atuam na segunda instância do judiciário, os tribunais superiores de Brasília, é tudo escolha política. E outro ponto, a Lava Jato foi uma operação que foi muito contaminada pela política. Esse foi o principal erro da Lava Jato, tão contaminada que 2 dos seus principais nomes são candidatos
né? O Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. E aí aquela história, eles aproveitaram uma onda política e aí sim cometeram algumas pedaladas processuais que acabaram sendo anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse uso da política foi um erro, foi aquele drible a mais que a Lava Jato, que foi importante, que prendeu corruptos sim, que recuperou muito dinheiro, mas deu o tal do drible a mais. Aproveitou-se de uma onda política e aí exagerou. E aí usou tanta política e agora é punida também por um tipo de condenação que, apesar de tecnicamente justificável, também tem algo de político, porque os ventos mudaram. Agora, que a condenação ela é justificável, está lá, basta ler lá o relatório do ministro Bruno Dantas ontem, 30 páginas, dei uma lida, as condenações estão bem justificadas. Com vocês.